Prezadas irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre seja louvada nossa Mãe Maria Santíssima. Hoje, solenidade do corpo e do sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, a liturgia nos oferece um trecho do livro do Deuteronômio, em que Moisés recorda ao povo a sua travessia no deserto por 40 anos, em que o Senhor quis humilhar aquele povo, colocá-lo à prova, e entregou àquele povo como alimento o maná, que nem eles nem seus pais conheciam, para mostrar a eles que não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca do Senhor. O deserto é um lugar inóspito, um lugar que não é próprio para habitar. Morando no deserto esse tempo todo, os israelitas foram convidados a lembrar da sua própria fraqueza e da total dependência de Deus. E Deus os alimentou com o maná, fez jorrar água do rochedo para eles beberem. Este alimento que Deus ofereceu ao povo em peregrinação prefigura a Eucaristia, que é o alimento que nós recebemos enquanto estamos aqui peregrinos em direção à terra prometida, que é o céu, a nossa pátria. Este lugar aqui não é próprio, ele tem muitas dificuldades, precisamos de água, e o Senhor nos dá a água do batismo, nos dá a água viva que jorra para a vida eterna, e o Senhor nos põe à prova para saber se andamos ou não de acordo com seus mandamentos, para saber se convém ou não convém que nós recebamos como recompensa aquela terra onde jorra o leite e o mel. O Salmo 147 é um canto de louvor a Deus pela proteção que Ele dá a Jerusalém. O Senhor colocou a paz nos limites de Jerusalém, protegendo-a, e lhe deu como alimento a flor do trigo. Este alimento, que é a flor do trigo, prefigura a Eucaristia, alimento da Igreja. O Senhor anuncia a Jacó, anuncia a Israel a sua palavra e os seus preceitos. Que privilégio, Israel! Nenhum outro povo recebeu tanto carinho. A nenhum outro ele revelou os seus preceitos, as suas leis, somente a Israel. A lei é a glória de Israel. Para nós, a lei do amor é a glória da Igreja Católica, fundada por Cristo. A segunda leitura é tirada da primeira carta de São Paulo aos Coríntios, falando sobre o perigo da idolatria. Os coríntios cristãos não devem participar dos banquetes idolátricos, onde se come e bebe em comunhão com os ídolos. Ora, o cálice da bênção, o cálice que abençoamos, não é comunhão com o sangue de Cristo? E o pão que partimos não é comunhão com o corpo de Cristo? Como podemos entrar em comunhão com o corpo e com o sangue de Cristo e depois entrar em comunhão com os ídolos? Há um só pão. Todos nós somos um só corpo, pois todos participamos deste único pão. Somos companheiros. Companheiro é aquele que come do mesmo pão. É o fato de partilharmos deste mesmo pão eucarístico que nos torna um só corpo. A Eucaristia faz a Igreja, e a Igreja vive da Eucaristia. O Evangelho traz hoje o capítulo 6 de São João, em que Jesus diz às multidões da sinagoga de Cafarnaum: Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente, e o pão que eu darei é a minha carne para a vida do mundo. Dizer eu sou o pão que veio do céu já é algo que assusta, mas dizer que este pão é carne e deve ser comido escandaliza. Para a vida do mundo, supõe-se entregue pela vida do mundo. Jesus quer que nós entremos em comunhão com Ele, porque Ele entregou-se como vítima de expiação pelos nossos pecados, para que tenhamos vida. No altar, diante do Pai, Ele é vítima. Diante de nós, Ele é alimento. Os judeus discutiam entre si, dizendo: como é que Ele pode dar a sua carne para comer? De fato, era assim. Seria carne, seria sangue, mas a carne seria oculta sob o véu da espécie do pão. O sangue seria oculto sob o véu da espécie do vinho, de modo que nós comemos e bebemos sem cometer canibalismo.
Não mastigamos ossos nem trituramos nervos quando entramos em comunhão com Jesus, porque o corpo de Jesus está todo em todas as partículas do pão e em todas as gotas do vinho, todo inteiro, ele não se divide. Mas Jesus, em vez de dizer, vocês entenderam mal, eu usei uma linguagem figurada, reafirma, agora com uma ameaça. Em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes do seu sangue, não tereis a vida em vós. Este pão e este vinho, que agora serão carne e sangue, é oferecido, é um presente, mas também é uma ameaça. Quem não aceitar esse presente não terá vida. Isso ainda é mais assustador. Ele oferece a sua carne a comer e diz que isto será garantia da vida. Quem come a minha carne e bebe meu sangue tem a vida eterna no presente. E eu o ressuscitarei no último dia, no futuro. A vida eterna já é presente em quem comunga. Futura é a ressurreição da carne. Mas a garantia da ressurreição nós já temos quando comungamos. Porque a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Poderia ele ser mais claro agora? Certa vez, um grupo de testemunhas de Jeová tentou demonstrar que Jesus não é Deus. Então eu lhes mostrei aquele trecho em que São Tomé se ajoelha diante de Jesus, depois de colocar os dedos nas suas chagas, e diz, meu Senhor e meu Deus. Eles então responderam, aí na Bíblia não está escrito verdadeiro Deus, mas apenas Deus. Faltou a palavra verdadeiro. Aqui não falta essa palavra. Minha carne é verdadeira comida, meu sangue é verdadeira bebida. E mesmo Jesus tendo dito isso, muitos não acreditam na presença eucarística. Não é por falta de palavras que a pessoa não tem fé, mas é pelo endurecimento do coração. Quem come a minha carne e bebe meu sangue permanece em mim e eu nele. A mesma permanência que há entre o Pai e o Filho, há entre aquele que comunga Jesus e o próprio Jesus. É a permanência da seiva do tronco nos ramos da videira, que habilita os ramos a produzirem frutos. Como o Pai que vive me enviou e eu vivo pelo Pai, aquele que de mim se alimenta viverá por mim. Jesus oferece a quem comunga dele a mesma vida que ele recebeu do Pai. Este é o pão que desceu do céu. Não é como aquele que os vossos pais comeram. Eles morreram depois de comer. Quem comer este pão viverá para sempre. O pão que nós recebemos consagrado, que de pão conserva apenas os acidentes, a substância já é todo o corpo de Cristo, é a garantia de ressurreição e de vida. Que é a Eucaristia? Em primeiro lugar, ela é um sacrifício. E como sacrifício, ela se chama missa. É o sacrifício incruento do corpo e do sangue de Jesus Cristo, oferecido sobre os nossos altares, debaixo das aparências do pão e do vinho, em memória do sacrifício da cruz. Os sacrifícios do Antigo Testamento poderiam ser um holocausto, em que a vítima era totalmente destruída, ou sacrifícios de comunhão, em que uma parte da vítima era devolvida por Deus ao ofertante, para que ele comesse e entrasse em comunhão com Deus. No Calvário, Jesus se ofereceu como holocausto, ele foi destruído. Na última ceia, ele se ofereceu como sacrifício de comunhão. Ele se entregou ao Pai, mas deu-se a nós como comida. Então, a Eucaristia é um sacrifício, mas também é um sacramento. É o sacramento da comunhão. Por este sacramento, nós comungamos com Ele, e assim entramos em comunhão com o Pai. Além de ser um sacrifício, missa, e além de ser um sacramento, comunhão, a Eucaristia é presença. Terminado o sacrifício, quando a missa já se encerrou. Terminado o sacramento, quando os comungantes já comungaram. Que permanece? Permanece no tabernáculo a presença que nós adoramos. A presença de Jesus no sacrário, à nossa disposição para podermos visitá-lo diariamente, é uma riqueza pouco valorizada. A Igreja faz questão de destinar um dia litúrgico, uma quinta-feira, para poder celebrar esta festa genuinamente católica. E para trazer Jesus eucarístico,
em procissão nas ruas, com missa campal. Este é o nosso Deus, não é um ídolo que nós fabricamos para nosso consumo como bezerros de ouro. Foi Deus que quis se humilhar e se tornar tão pequeno para caber em nosso estômago, em nossas veias e em nosso coração. Este mistério é inefável. Não é possível narrá-lo. As palavras são insuficientes. É preciso fazer silêncio e adorá-lo. E este é o significado da festa de hoje. Adorar a Jesus, que está presente sob as espécies do pão e do vinho. Adorar o Pai que enviou seu Filho até nós. E adorar o Espírito Santo, que nós invocamos para que o pão e o vinho se convertam no corpo e no sangue do Senhor. Vamos também lembrar de Maria Santíssima, porque este pão é o pão da mamãe. Foi ela quem o entregou a nós, como entregou aos pastores o menino que estava na manjedoura. Manjedoura é lugar de comer. Não deve ser uma simples coincidência que ela tenha colocado num lugar onde os animais comiam aquele que seria o pão da vida. Vamos pedir a ela e ao seu castíssimo esposo São José que nos façam entender e pôr em prática as lições desta liturgia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e nossa Mãe Maria Santíssima.